Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, estudante do curso de Tecnologia em Jogos Digitais da FATEC Ourinhos. E hoje a novidade que eu trago é o nosso novo quadro que se chama E o PI? Tá como? Com a participação da galera do primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre do nosso curso de Jogos Digitais. O projeto integrador faz parte do nosso curso nos 4 primeiros semestres. E o que é o projeto integrador? A ideia dele é a união de todas as disciplinas do semestre convertidas para a produção de um trabalho grande. E aqui no nosso canal vocês conhecerão como está o andamento desses projetos. E hoje já temos o primeiro projeto do segundo semestre. Vamos lá? Olá, bom dia. Eu sou o Maicon. Eu faço parte do grupo Gabriel, Josmar, o Endre, o Marco e eu. Eu vou estar falando sobre o PI, né? Como está andando o nosso PI. Então, vamos lá. Eu vou estar começando quanto ao tema. O tema que a FATEC decidiu para esse semestre foi um tema pós-apocalíptico, de fim de mundo, com uma arte vetorial e músicas próprias, certo? Então, como a gente vai explorar o tema? A gente teve muitas ideias no brainstorm, com várias possibilidades de jogabilidade e de referências. Como uma escolha final, a gente decidiu pegar um jogo no estilo Infinite Runner, no tema pós-apocalíptico, com a pegada mais cômoda e clichê. Então eu vou dar explicando para quem não sabe rapidinho como funciona um Infinite Runner. Basicamente, é um jogo, como o nome já diz, é um jogo infinito. Você corre, né, Runner, você corre infinitamente por um cenário com obstáculos, monstros, inimigos, itens coletáveis, para você desbloquear, sei lá, roupinhas, essas coisas. Com a principal diferença que vai ser a existência de bosses. Geralmente no Infinite Runner não tem um boss, né, mas o nosso vai existir. Vão ser 3 fases, cada fase com um boss. E chegando em determinada distância, esse boss aparece e você tem que derrotar ele para continuar para ir para a próxima fase. E no objetivo final, né, quando você derrota o terceiro e último boss, você chega no bunker para ajudar o seu pai a terminar a máquina do tempo. Mescla de ideias, né, com um tema definido, né, e o gênero também, a gente acabou criando a ideia do jogo Infinite Runner com uma pegada mais cômica e engraçada, com exageros em clichês, né, de filmes de fim do mundo. A gente começou a discutir, né, algumas progressões de fase, como seria o roteiro. A gente chegou em uma que seria um jovem que ele busca ir até o seu pai para poder entregar uma peça importante que seu pai acabou esquecendo para construir uma máquina do tempo para eles evitarem esse apocalipse de acontecer. Então, né, o garoto vai ter que passar por essas 3 fases correndo até chegar nesse bunker para ajudar o pai dele, certo? Nas ideias de arte, né? A ideia era buscar, né, esse tom mais cômico, engraçado, então as artes são mais redondas, são mais fofas e chamativas. E aqui a gente tem como uma referência, né, o protagonista correndo e parado e uma concept art já de um dos bosses, certo? Com relação à programação do jogo, a gente estava tendo bastante dificuldade técnica na criação do cenário, né? Como se trata de um jogo Infinite Runner, não dá pra gente criar um cenário inteiro antecipadamente, né? Ele é todo pré-setado, porque ele é infinito, então tem que ser uma coisa que já é gerada randomicamente, né? Durante o jogo, o player ficará preso, saltando e atirando, desviando de obstáculos ou tentando destruir eles, certo? Enquanto ele fica parado com a animação de correr e o cenário em si que é que vem passando com os monstros, obstáculos e coletáveis, certo? Ele vai ter uma movimentação da esquerda para a direita, limitada, né? Ele podendo pular, atirar e esquivar. Dando a impressão que é o jogador que está andando, mas, né, na realidade, por trás das câmeras, é o cenário assim que está correndo, certo? Nosso primeiro desafio foi desenvolver uma técnica para fazer com que o chão repetisse embaixo do jogador para dar a impressão que é infinito. Então a gente adotou uma técnica que utiliza 2 partes iguais, que são constantemente recriadas durante o jogo, fora dos limites da tela, certo? Então, quando a primeira parte sai completamente da tela esquerda, ela é destruída e outra igual é criada fora da tela à direita, sem o jogador perceber, né? Fora do limite de visão da câmera. E o segundo desafio que a gente tá enfrentando é trabalhar com 3 níveis de plataforma, certo? A gente precisa de espaço, né? Os gaps, que permita que o jogador se mova entre elas, subindo e descendo de andar durante o jogo. A gente também está trabalhando com os obstáculos que o jogador vai enfrentar durante o jogo, que eles terão que ser criados aleatoriamente em tempo de execução, né? Enquanto o jogo rola, esses objetos vão sendo criados. Algum deles será intransponíveis, certo? Isso gera um outro problema. O jogador precisa ter a chance de mudar de nível antes de se chocar com o objeto. Então a gente está estudando uma maneira de criar um espaço, né, um vão entre as plataformas,
com uma descendência, né? Para que o player consiga ficar entre esse vão para esquivar do obstáculo, certo? Quanto à música, a gente tentou procurar umas referências em alguns jogos e filmes de temas apocalípticos e alguns jogos Infinite Runners mesmo, né? Como o Subway Surf e o Zombie Tsunami. A gente está usando o LMMS para fazer harmonia simples com o Mi menor e o Ré menor. E em cima dessa harmonia, a gente procurou um plugin, né, que o tema ele remetesse ao apocalipse. E depois de alguns testes, a gente achou um plugin que se chama Monstro. A gente usa ele com o tema Scary Bell. Aí a gente consegue fazer uma melodia em cima dessa harmonia. E após a melodia, a gente coloca um beat, sendo o kicker, o shaker e o snare. Ele começa só com a melodia e após isso entra a harmonia e por último o beat para completar a música toda. Aqui a gente tem a música num BPM de 150, né? Vou pôr aqui. É isso. Daí a gente tem a trilha, só que ela em vez de ser 150 é 200 BPM, certo? É isso, né? Então tenha um bom dia, até a próxima.